Bom dia a todos e todas. Hoje é dia 26 de julho de 2023, são 9 horas e 35 minutos. Eu sou Paulo Urbinati, biólogo do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP. Então, hoje vamos dar início ao 15º ciclo de atualização em zoonose e saúde pública de 2023. Esse evento será realizado e transmitido pelo canal oficial da faculdade do YouTube. Esse 15º ciclo de atualização em zoonose é uma parceria desde 2008 entre o Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública e a Divisão de Vigilância Zoonose, né, que é o antigo CCZ da Prefeitura Municipal de São Paulo. Esse ciclo, tradicionalmente, ele é realizado na última quarta-feira de cada mês. Então, hoje, nós estamos realizando a 5ª palestra desse ciclo. A comissão organizadora desse evento ela é formada por mim, pela professora doutora Tamara Nunes de Lima Câmara, do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública, e pelos colegas Gladson Costa, biólogo e analista em saúde, da Divisão de Vigilância e Zoonose, Marcos Veltra, educador em saúde pública, e Regina Célia Gentil, analista de saúde, bióloga do Laboratório de Zoonose, doença transmitida por vetores, todos da Divisão de Vigilância e Zoonose, DVZ. Gostaríamos de agradecer à Comissão de Cultura e Extensão Universitária, a CSEX, da Faculdade de Saúde Pública, e à Divisão de Produção Digital, Tecnologia da Informação da Faculdade de Saúde Pública, pelo apoio. As próximas palestras serão realizadas no dia 30/8, e aí os temas ainda não foram definidos. Um aviso importante aos participantes que quiserem certificado dessas palestras, eles precisam solicitar no link que está disponível na página do YouTube. É só entrar no chat lá e procurar o link e fazer a inscrição. É só preencher lá com o nome completo, a instituição e o e-mail, e esse link vai ficar disponível das 9h30 até as 11h30. E o certificado será enviado depois via e-mail. Então, por favor, quem não solicitar não vai receber o certificado via e-mail. Aos participantes, as perguntas sobre as palestras poderão ser feitas pelo chat e no final serão respondidas pelos palestrantes. As palestras do ciclo de atualização, elas são gravadas e ficarão disponíveis no canal do YouTube na Faculdade de Saúde Pública da USP. Então, a primeira palestra de hoje será sobre vetores e hospedeiros de febre maculosa, com o Dr. Adriano Pinter dos Santos, médico veterinário, pesquisador científico 5 do Instituto Pasteur, da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. A segunda palestra será sobre epidemiologia e aspectos clínicos da febre maculosa, com a doutora Ruth Moreira Leite, médico 3 do Centro de Vigilância Epidemiológica, professor Alexandre Laranjac, na Secretaria de Estado de Saúde. Então, é importante ressaltar que esses temas que serão apresentados hoje, vetores, hospedeiros e a epidemiologia da febre maculosa, são temas que a gente acha relevantes e acabam se tornando um grande desafio para os gestores de saúde. Cada palestrante terá em torno de 40 minutos para expor seu tema. Então, vamos começar com o Adriano Pinter. O Adriano possui graduação em Medicina Veterinária e Zootecnia pela Universidade de São Paulo, tem um mestrado e o doutorado em Epidemiologia Experimental Aplicada à Zoonose, também pela Universidade de São Paulo. Atualmente é pesquisador científico 5, do Instituto Pasteur, ligado à Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, que ele era da antigo SUSEM. Ele tem experiência na área de parasitologia, com ênfase em ixodeologia e epidemiologia da febre maculosa brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas: amblioma cagenensis, amblioma areolatum, rickettsia, biologia molecular e ecologia das doenças transmitidas por carrapatos. Possui vários artigos publicados em revistas científicas e anais de congresso, tem capítulo de livros publicados, tem participação em bancas de mestrado e doutorado. Ele é professor e orientador do curso de mestrado profissional em saúde pública, da Faculdade de Saúde Pública, ligado ao nosso departamento. Também é orientador no mestrado e doutorado no curso de pós-graduação em saúde pública da Faculdade de Saúde Pública. Adriano
Mais uma vez, em nome da comissão, a gente agradece aí você ter aceitado participar desse evento, você já tem participado outros anos, e a gente agradece muito e desejamos boa sorte aí, sua palestra. Obrigado, Paulo, obrigado a toda a organização do evento, né, pelo convite, né, poder estar aqui um pouquinho falando com vocês mais uma vez. Então, a ideia hoje do tema é conversar um pouco sobre farmacolose, né, um tema que teve muito na mídia aí nos últimos 40, 60 dias, né, por conta do surto lá de Campinas. Então, hoje, né, no começo do mês, né, a gente conversou já na Faculdade de Saúde Pública, no outro evento do município de São Paulo, falando um pouco especificamente do surto de Campinas. Então, hoje, a ideia é falar de uma temática um pouco diferente, né, para a gente não repetir a mesma fala do início do mês, falando um pouco dos hospedeiros e da biologia dos carrapatos, mas com um enfoque na vigilância, né, e a vigilância, no caso da farmacolose, é importante tanto para prever, né, a ocorrência das áreas, né, de risco, quanto para as investigações de caso, né. Então, quando a gente tem um caso já confirmado e precisa se investigar, descobrir o LPI, né, o local provável de infecção. Então, a gente tem aí algumas metodologias de avaliação, né, de ambiental para saber se a riqueza circula ou não circula em determinada área. E é disso que a gente vai falar um pouco hoje, tá? Então, a vigilância, né, no geral, a gente tem como objetivo, né, a detecção de agente etiológico potencial do vetor, né? Para isso é utilizado na identificação e caracterização das áreas de risco, que no final das contas serve para otimizar o esforço do sistema de saúde onde é mais necessário, né? Porque não faz sentido, eu acho, e esse acho que é o consenso, a gente classificar todos os municípios, né, com um risco equivalente para a ocorrência farmacológica, quando a gente sabe que alguns municípios têm um risco maior e outros com risco menor, ou até ausência de risco, né, de ocorrência. Então, não faz sentido a gente categorizar e tratar o território dos municípios de uma forma homogênea quando a ocorrência da doença não é homogênea, né? Ela tem determinantes ambientais e isso varia bastante de um local para outro, né? Então, esse processo de vigilância é importante nesse sentido. Então, ele funciona tanto para determinação de área de risco quanto para investigação de casos, principalmente para os municípios que eventualmente tenham o primeiro caso, né, o caso índice do território, e precisam descobrir se o paciente realmente se infectou no território do município ou fez uma viagem, porque também é comum, nos casos de farmacolose, acontecer de um paciente ter viajado, né, ou ter se deslocado por mais de um município no período de 10 dias antes do início dos sintomas, né, que é o período de incubação da bactéria e provável período de infecção, né, a gente trata isso de 10 a 15 dias, tá? Então, esse tipo de investigação é importante. Historicamente, né, os casos humanos sempre foram o desencadeador do processo de vigilância, né, de investigação. Então, a gente sempre usou, na verdade, casos humanos, né, para a identificação do LPI, né? Então, a gente esperava, de algum jeito, esperava ter um caso humano, aparecer um caso humano, para conseguir identificar o LPI, né? Então, a gente pegava o caso humano, descobria onde a pessoa esteve, né? Depois classificava aquela área como uma área endêmica, uma área de circulação da Rickettsia, e, portanto, né, a conclusão final é que existia vetor infectado naquela área. Então, de algum jeito, a gente usava os casos, as pessoas, né, o ser humano, como um sentinela para a presença de carrapato infectado, né? Então, era uma ordem inversa, talvez, do que seria o esperado, né, num processo de vigilância. Então, a gente primeiro espera o caso humano para depois dizer, então, realmente, nessa área tem carrapato infectado, né? Então, eu até brinco que era o contrário do que fazia o John Snow, né, que é o pai da epidemiologia. Então, a gente usava... provavelmente ele ia ficar bem triste com a gente sabendo que a gente usa casos humanos para descobrir onde tem carrapato infectado, né? Então, o processo devia ser inverso. E é nisso que a gente tem trabalhado, né, nesses últimos, talvez, 10, 15 anos, que é onde a coisa muda bastante de perspectiva, principalmente porque a gente tem um processo de vigilância associado, né, e correndo paralelo com o processo de pesquisa científica, né? Então, a gente tem a vigilância que tem muito mais associado com o processo descritivo, né, muito mais associado com uso de pouco recurso, né, e são períodos longos de trabalho,
enquanto que a pesquisa científica tem um processo mais analítico, né, com teste de hipóteses, tem muito mais recurso que a vigilância, né, e são pesquisas que têm começo, meio e fim de curto período, tá? E só faz sentido se os dois andarem juntos, né, no mesmo sentido. E por que isso é importante? Porque para saber se uma rickettsia, né, a gente sabe que a farmacolose é causada por rickettsia, ela circula ou não numa região, o primeiro passo é você saber de qual rickettsia a gente está falando, né? Então, no passado, o que se fazia era, para saber se existia rickettsia numa região, se pegava carrapatos no meio ambiente, né, levava para o laboratório, daí fazia uma coisa chamada teste de hemolinfa. Então, a gente pegava o carrapato, cortava uma das patas do carrapato, pingava uma gota do hemolinfa numa lâmina, fazia a coloração e olhava no microscópio se tinha rickettsia dentro dos hemócitos. Tá? E era um processo muito demorado, muito laborioso, porque a taxa de infecção é menos do que 1%, né, na população de carrapatos, então você precisa examinar, às vezes, centenas ou milhares de carrapatos para encontrar um positivo. Né? Então, era um processo que era muito laborioso, e se você não encontra, não significa que não existe, né? Então, o valor preditivo negativo é muito baixo, né? Então, não quer dizer que não encontrar o carrapato não significa que a bactéria não circula na região, tá? Então, isso foi feito muito no passado, né? Os trabalhos aí da década de 80, década de 90 usavam muito essa técnica, mas ela foi deixada de lado mais recentemente. Outra estratégia que é utilizada é busca de rickettsia por biologia molecular. Isso é feito para as rickéttsias de forma geral, não só as de carrapato, mas as de pulgas, de piolho. Então, a gente são genes específicos, né, que são utilizados para buscar se aquele animal, né, o invertebrado, está infectado com uma rickettsia ou não. É um processo que funciona muito bem, mas é custoso, né, e não é uma coisa que consegue ser colocada como de rotina na vigilância para o Estado, né, para vários municípios. É um processo muito custoso, né, o processamento tem que ser individual de cada espécime, e é caro, tanto a PCR, né, que é a de biologia molecular, quanto o sequenciamento. Então, ele é utilizado hoje ainda, principalmente em casos mais difíceis, de mais difícil resolução, né, onde é muito importante identificar qual é o agente etiológico, ou em pesquisa científica. Né, então, as universidades ainda utilizam, né, a Fiocruz também faz isso, dependendo da região. O município de São Paulo também consegue fazer esse tipo de técnica, dependendo da situação. Né? Então, é uma técnica que é utilizada em menor escala, e ela é muito mais importante quando a gente precisa realmente saber qual é o agente etiológico. Tá? Porque a gente vai ver daqui a pouco, são várias espécies de rickettsia. Né? Só a gente tem 2 só que são patogênicas, mas nos carrapatos a gente encontra várias outras espécies. Então, o sequenciamento é a única forma que a gente tem hoje de saber qual é a espécie de rickettsia que está infectando um animal invertebrado, né, um dos vetores. Outra técnica que foi no Brasil, começou a ganhar uma escala maior a partir de 2004, que é a técnica de isolamento, né, da rickettsia em cultivo celular. Se usa também para diagnóstico, né, então se usou muito na década de 90, nos anos 2000, antes da PCR ser uma técnica mais fácil uso, né. No passado se usava muito mais o isolamento, então pegar o carrapato macerado e colocado no cultivo celular para ver se tiver rickettsia, ela multiplica nas células, né, célula vero. O problema dessa técnica é que ela exige laboratórios de biossegurança, né, porque a rickettsia é extremamente patogênica e existe risco real de infecção em ambiente de laboratório. Né, a gente tem ali na história alguns pesquisadores que faleceram, né, se infectaram e faleceram devido à infecção por rickettsia em ambiente de laboratório, inclusive no CDC, né, teve um acidente importante em 86, quando o sistema de exaustão do laboratório parou de funcionar e pesquisadores se infectaram dentro do laboratório. Né, então, essa técnica de isolamento é utilizada hoje só em termos de pesquisa científica. Tá? A gente não consegue utilizar ela na rotina a partir de vetores, né? A gente consegue, o isolamento a partir de humano é um pouco menos complicado, mas a partir de vetores que demandam um grande número de manuseio, né, um manuseio de grande número de artrópodes, né, ela é restrita à pesquisa científica, tá? O importante dessa técnica é só a partir do isolamento da rickettsia, estabelecimento do isolamento de rickettsia de carrapato em 2004, que foi feito aqui na Faculdade Veterinária da USP,
que se conseguiu bactérias para se fazer antígeno para os processos de imunofluorescência. Tá? Então, antes de 2004, a gente não tinha no Brasil disponibilidade de fazer sorologia de animais em larga escala. Tá? E a partir de 2004, essa técnica se populariza. Tá? Isso é uma coisa importante que a gente vai falar mais para frente. Então, na vigilância, a pergunta principal é como detectar o agente etiológico e o potencial vetor. Tá? Então, a gente precisa saber disso, tanto para fazer a prevenção, quanto para a investigação de locais prováveis de infecção. Né? Então, o primeiro ponto é saber se você trabalha num município, né, que não tem casos reportados oficialmente, né, então a primeira coisa é olhar a série histórica. Né, se existem, no passado, mortes, né, no município compatíveis com ferromaculosa que não foram investigadas ou que tem diagnóstico a esclarecer, tá? Ou tiveram um diagnóstico ainda não muito preciso, né? Então, a série histórica costuma mostrar para a gente se no passado, né, a gente teve letalidade, né, mortalidade de pacientes que podem ter sido causados por ferromaculose, tá? Outro ponto importante, né, que trata mais o foco dessa apresentação, que é conhecer a biologia do vetor. Tá? Então, a gente tem pelo menos 3 vetores conhecidos de ferromaculose aqui no estado de São Paulo, tá? E saber e conhecer bem esses vetores é importante para a gente conseguir determinar a circulação e ocorrência da riqueza no território, né? Então, aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês de um trabalho, de uma análise que foi feita lá nos inícios dos anos 2000, final dos anos da primeira década dos anos 2000, né, 2008, 2010, onde a gente tinha claramente um agrupamento das cidades, se você comparasse incidência com letalidade. Tá? Então, a incidência acumulada com a letalidade acumulada, né, você tinha um agrupamento, por exemplo, das cidades ali em azul, né, que tem Diadema, Santo André, São Paulo, Mauá, são cidades da Grande São Paulo. Né? Depois você tem um outro agrupamento das cidades em verde, né, que é Pedreira, Jaguariúna, Valinhos, Amparo, Limeira, Campinas, né? E um terceiro agrupamento nas cidades em amarelo, que tem Guarujá, Caraguatatuba e Ubatuba, tá? Então, a gente consegue perceber que tem esses agrupamentos, a princípio não era tão claro para a gente, mas hoje é claro que existia uma diferença entre os vetores dessas regiões, tá? E posteriormente se descobriu que, inclusive, há uma diferença entre as bactérias também, as rickétsias, tá? Porque a gente tem ali o embrioma, aquele mais em cima, que é o vetor na região de Diadema, Santo André, São Paulo, Mauá, né, São Bernardo, é o carrapato amblioma aureolato. Né, são todos do gênero amblioma, né, o primeiro é o amblioma aureolato. O amblioma aureolato é um carrapato de cão, né, de canídeo silvestre, e na fase imatura ele parasita principalmente aves, né, pássaros, em especial o sabiá, né, Turdus rufiventris, e um outro passarinho de ambiente silvestre, que é a Piriglena leucoptera, tá? O pessoal chama de olho vermelho, de pimentinha, olho de fogo, tá? Então, são carrapatos que parasitam cães e, eventualmente, em algumas situações específicas, eles podem sair do cão e parasitar o ser humano, tá? Então, isso acontece principalmente com pessoas que têm contato físico com o cão, tá? Então, está associado com adolescentes, né, crianças, pessoas mais idosas que ficam em casa e têm contato físico com o cão. E a infecção, no geral, acontece no intradomicílio. Tá? Então, esse carrapato amblioma aureolatum, ele sai do cão e pica o ser humano no intradomicílio, porque é o cachorro que sai da casa e vai buscar o carrapato na floresta, né, e traz o carrapato para dentro de casa. Tá? E essa provavelmente a maior letalidade está associado mais com a baixa incidência, né? Então, a menor sensibilidade do sistema de saúde, tá? Dessa região, são muito menos casos. O segundo vetor é o amblioma sculptum, né? No passado ele era chamado de amblioma cagenense, e ele é o carrapato que faz a transmissão da bactéria, né? Da Rickettsia rickettsii, no interior do estado. Tá, então, você tem ali as cidades de Valinho, Jaguariúna, Pedreira, né? Hoje tem 2 focos importantes também na região de Sorocaba e na região de Assis e Marília, tá? Esse carrapato está associado com as capivaras, tá? Então, é um carrapato que está associado com ambientes modificados pelo homem, principalmente com a substituição da cobertura vegetal nativa de Mata Atlântica
por cultivos, em especial o cultivo de cana-de-açúcar, tá? O que faz a vida da capivara muito mais fácil, né? É uma abundância de alimento, e as capivaras se multiplicam acima do que seria o esperado, e, por consequência, os carrapatos se multiplicam acima do esperado também, com a capivara sendo um ótimo amplificador da bactéria, isso produz uma grande quantidade de carrapatos infectados, tá? Nessa região. Então, também nessa região circula a Rickettsia rickettsii, que é a bactéria que causa uma doença grave, né? E a letalidade é um pouco menor do que na região de São Paulo, mas muito provavelmente porque o sistema é mais sensível, porque o número de casos é muito grande, tá? Embora a gente ainda veja hoje em dia esses surtos, como aconteceram em Campinas, né, com uma letalidade muito alta, né? E em terceiro lugar, né, em terceiro lugar, assim, terceira ocorrência, né, a gente tem o Amblyomma ovale, que é o carrapato do litoral, né, no estado de São Paulo, e ele transmite uma outro tipo de bactéria, tá? Então não é a Rickettsia rickettsii, mas sim uma outra bactéria chamada Rickettsia parkeri, que também é uma rickettsia do grupo da febre maculosa, então portanto também é uma febre maculosa, mas ela é uma bactéria que não causa uma doença grave a ponto de causar a morte, tá? Então ela tem uma doença que no geral tem uma evolução benigna, por isso a gente não tem letalidade no litoral, tá? Mas ela esse carrapato também é de cachorro, e diferente do aureolatum, ele pode parasitar o ser humano tanto no intradomicílio, né, ele é um carrapato que pode sair do animal e picar o ser humano, quanto o ser humano que vai andar na área de floresta. Então é comum, a gente tem relato nessa região de pessoas que foram fazer ecoturismo, foram andar em trilhas em Ubatuba, em Caraguatatuba, São Sebastião, Iguape, Cananéia, né, são áreas de ocorrência natural desse carrapato, tá? Então nessas áreas ele pode transmitir a rickettsia para o ser humano, né? A Ruth provavelmente vai falar da doença na sequência, mas a gente não tem letalidade para esse tipo de carrapato. O importante é que vocês memorizem que a gente tem 3 espécies envolvidas, né? O aureolatum, o Amblyomma sculptum e o Amblyomma ovale, né? Eles têm biologia bem distinta, né? E eles ocorrem em áreas distintas, tá? Então o território, eles não se sobrepõem. Embora você tenha esses carrapatos se sobrepondo. A gente tem Amblyomma sculptum na região de São Paulo, tá? Você vai encontrar Amblyomma sculptum em Mogi das Cruzes, na cidade de São Paulo, tá? Na região do ABC, mas a gente não tem ainda associado esse carrapato como vetor de rickettsia na grande São Paulo, tá? O Amblyomma sculptum ele está somente associado à transmissão da rickettsia nas áreas de capivara com grande proliferação, né? Grandes populações. Então, como é que a gente vai saber, então, se existe rickettsia numa região? Né? Se aquela região é uma região com risco de ocorrência de rickettsia, né? Se você trabalha num município que não tem casos, e você gostaria de saber se seu município é uma área de risco ou não, né? Então, como descobrir isso? Né? Ou se você tem uma pessoa que viajou por vários municípios e se infectou com a bactéria, onde ela se infectou? Então, a gente não faz uma busca ativa da bactéria, mas a gente faz uma busca ativa dos rastros que ela deixa. Então, no caso da bactéria, quando a gente fala em rastros, a gente está falando de detecção indireta, a gente está falando de anticorpos, né, de sorologia. Então, a gente sabe que a rickettsia, ela infecta animais vertebrados no geral, né, alguns animais são refratários, a maioria dos animais não sofre de uma doença grave, né, mas os animais que têm exposição à rickettsia, eles produzem anticorpos IgG. Tá? E a gente consegue detectar isso com muita facilidade para os animais domésticos. Então, a gente sabe que os cães, por exemplo, eles têm títulos muito altos de rickettsia por pelo menos 3 anos depois da exposição. Provavelmente, eles mantêm esses títulos por toda a vida. Tá? Então, a gente consegue identificar isso utilizando técnicas de imunofluorescência. Tá? Então, a imunofluorescência só é possível hoje porque tem o isolamento de rickettsia em laboratório. Então, a gente tem lâminas impregnadas com rickettsia, né? E a gente consegue, então, desafiar ele com o soro do animal vertebrado e, utilizando o anticorpo anti o animal, né, o anticorpo anti-IgG do vertebrado, você consegue revelar a reação. E, se for positivo, vocês vão ver essa imagem, como essa imagem da direita no canto, que mostra as rickétsias brilhando, né, dentro da célula, da célula vero, né, que é a célula que é utilizada para o cultivo. Mas quais animais a gente utiliza, né? Então, vocês fazem uma investigação. Qual é o tipo de animal que você tem que utilizar?
Então, a gente tem diversos animais que são parasitados por carrapatos, né? Então, a gente tem animais silvestres, como a anta, como a capivara, né? Vários tipos de roedores, o gambá, né? Os pássaros. A gente tem os animais domésticos, como o cão, como o bovino, né? Então, mas qual animal a gente escolhe? Primeiro, existe uma limitação da técnica. Então, a gente não tem anticorpos secundários para animais silvestres de forma comercial. Com exceção do gambá, porque a gente tem uma variedade de anticorpo produzida nos Estados Unidos, tá? Mas a gente não tem anticorpos para roedores nativos, a gente não tem anticorpo para anta, né? Para pássaros a gente também não tem nada. E para capivara foi produzido. Capivara não tem anticorpo secundário comercial, mas numa associação do município de São Paulo com a Universidade de São Paulo, com a veterinária, foi feito um anticorpo marcado anti-capivara, tá? Que é o utilizado hoje. Então, hoje, a gente consegue utilizar a RIF, né, a imunofluorescência, para os animais domésticos e para a capivara, tá? E a gente tem também para o gambá, mas o gambá a gente utiliza menos. Mas a gente consegue fazer para a capivara e para os animais domésticos. A gente não consegue fazer isso para as aves e nem para os outros animais silvestres, tá? E quais são os antígenos que a gente usa? Então, aqui são uma lista de riquetes que potencialmente podem ocorrer aqui no Brasil. Umas ocorrem, né, como a Rickettsia rickettsii, Parkin, Rickettsia amblyommatis, Rickettsia rhipicephala, Rickettsia felis, Rickettsia sandini, Belli. Essas são riquetes de ocorrência. A Rickettsia tif já foi relatada no Brasil, e a Rickettsia provazek também já foi, mas só de casos importados, tá? Mas a Rickettsia provazek ocorre aqui na América do Sul. Então, são riquetes que a gente pode ter circulação de algum jeito aqui no Brasil. Então, a gente faz o teste sorológico dos animais, para pelo menos a Rickettsia rickettsii, Rickettsia parkeri, e a gente costuma colocar a Rickettsia belli, Rickettsia rhipicephala também no teste, tá? Para a gente fazer o que a gente chama de teste, descobrir reação homóloga e reação heteróloga. No geral, quando você faz o desafio do soro do animal para as rickétsias de ocorrência aqui no território, você tem, quando a reação é homóloga, né, a rickétsia, que aquele anticorpo é realmente produzido para aquele tipo de rickétsia, o título sorológico ele é 4 vezes maior do que os outros. Tá? Então, nesse caso que a gente deu o exemplo aqui, imagine que você pega um cão de uma área de ocorrência, né, um LPI, e você faz o teste sorológico do cão. Para a Rickettsia rickettsii, o título foi 2048, para a Rickettsia parkeri foi 512, né, para a Rhipicephala 256 e para a Belli 128. Então, a gente consegue inferir que o título homólogo é de Rickettsia rickettsii, com alguma segurança. Tá? Então, isso demonstra que a mais provável circulação de Rickettsia daquele território é realmente Rickettsia rickettsii. Tá? Então, isso confere risco àquela área. Tá? Então, esse tipo de teste ele não é tão simples de ser feito. Tá? A produção desses antígenos hoje é feita em muito poucos locais no Brasil. Tá? Então, a gente tem lá a FUNED em Belo Horizonte, a gente tem a Faculdade de Veterinária aqui da USP, que fazem a produção desses antígenos e só. Tá? A gente fazia isso lá na SUSEM, quando a SUSEM existia. Né? Agora, com a extinção da SUSEM, a gente passou para o Instituto Pasteur. A gente está tentando restabelecer esse tipo de cultivo celular para produção de antígenos, tá? Mas hoje no Brasil é só feito na FUNED em Belo Horizonte e na Faculdade de Veterinária aqui da USP, tá? A produção dos antígenos para fazer a RIF. O teste pode ser feito em qualquer lugar, mas as lâminas, né, a produção de antígeno é feita só nesses 2 lugares. A análise precisa de muito cuidado porque gera ruído, tá? Então, farmaculose é uma doença que gera muito ruído de interpretação, tanto nos casos humanos, né, porque o caso humano, o diagnóstico também não é simples, né, principalmente nos casos de cura, que depende também de sorologia, né, e quanto a interpretação da sorologia para os hospedeiros também demanda algum cuidado para não gerar ruído, porque é muito pior a gente, para a compreensão da doença, né, e extensão das áreas de risco, é pior a gente ter um falso positivo do que um falso negativo. Tá? Um falso positivo causa muito mais ruído e bagunça muito mais a nossa interpretação de ocorrência da doença do que um falso negativo. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado na interpretação dos dados. Em questão de amostragem, a gente utiliza, e essa amostragem, eu estou falando um pouquinho disso também, porque saiu uma resolução, quem trabalha no SUS, né, no Sistema de Vigilância dos Municípios, deve ter visto que saiu uma resolução entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Saúde, agora em junho, que fala de como fazer, por exemplo, o diagnóstico de circulação de Rickettsia em populações de capivara para classificação de área e solicitação de manejo dos animais, né?
Então, a gente tem essa fórmula na resolução, eu coloco ela aqui porque é importante a gente falar dela, para quem já leu a resolução ou pretende ler, isso já vai facilitar a interpretação. Tá, então, a gente tem uma fórmula de amostragem aleatória, onde a gente usa aí uma prevalência de 30% a 70% esperada, o erro de 10%, uma significância de 1,96, né? E isso vai dar mais ou menos uma população infinita de animais, em torno de 83 animais para fazer uma amostragem, tá? E depois você tem que corrigir isso para a população real. Então, no geral, a gente estima que para as capivaras a gente tem que trabalhar mais ou menos vai ser uma coisa em torno de 70%, 80% da população de capivaras. Por exemplo, você vai num lago que tem 20 animais, você provavelmente vai ter que trabalhar com 16 a 17 animais, tá? Para conseguir ter um ensaio de sobreprevalência. Cães, a gente mais ou menos estima em torno de 30 animais, tá? Então, nas áreas de Amblyomma aureolatum, nas áreas de Amblyomma ovale, que o cão é o principal hospedeiro, a gente trabalha ali em torno de 30 animais para fazer a sorologia. Nas áreas de Amblyomma sculptum, onde a capivara é o principal hospedeiro, né, ou o cavalo, a gente trabalha ali, então, com uma porcentagem da população, tá? Precisa ser estimada, então, a gente consegue isso nessa fórmula, tá? E só aí, então, você consegue um resultado de soroprevalência, e a gente trabalha com alguma coisa em torno de 5 a 10% de animais positivos para considerar como uma área de risco, tá? Por que não só 1%, 2% de animais positivos? Porque ainda pode ter reação cruzada. Tá? Então, geralmente, quando existe circulação de Rickettsia no local, a prevalência sempre vai ser alta. Tá? Vai ser muito difícil você ter circulação de Rickettsia no local, né, os animais sendo expostos, e você ter ali uma prevalência de 1%, 2% só. Tá? Ou ela é muito alta, ou ela é zero. Tá? Não tem uma coisa intermediária, quando existe a circulação, né? Ou não existe. Então, por isso a gente trabalha com esse tipo de amostragem. Isso está lá na resolução que saiu agora em junho, da Secretaria de Saúde com o Meio Ambiente. E esse dado de soroprevalência é utilizado, então, pela classificação de área. Tá? Então, a gente tem aí a área de alerta, quando a gente não tem, os animais são soronegativos, então a gente tem o carrapato presente, porque o carrapato ele é nativo, né? Aqui da América do Sul. Ele praticamente ele está aqui desde sempre. Então, vai ser difícil um município aqui no estado que não tenha a presença de carrapato, tá? Então, o carrapato, mais ou menos, de uma forma geral, ele sempre vai estar presente. Mas nem todo lugar tem Rickettsia, porque a Rickettsia depende de alguma coincidência de situações em que envolve muito uma grande quantidade de hospedeiro amplificador, né? No geral, é a capivara ou os cães, né? Nas áreas de aureolato, capivara na área de sculptum. Então, vai estar sempre associado com áreas com grande quantidade de animais, ou grande quantidade de capivaras, né? O que acontece em Campinas, acontece em Piracicaba, né? Em Sorocaba, ou grande quantidade de cães semidomiciliados, né, que acontece em algumas regiões ali no ABC paulista. Então, são as áreas mais periféricas que têm grande quantidade de cães semidomiciliados. Então, são as áreas onde os animais conseguem sustentar uma população de Rickettsia, amplificação da Rickettsia para os carrapatos. Tá? Então, isso nem sempre acontece. Então, tem muitas áreas que a gente vai ter o carrapato, mas não tem Rickettsia e não tem risco à saúde humana. Tá? Então, essas áreas são chamadas de alerta. Quando existe a presença de Rickettsia, né, os animais são soropositivos, a gente chama isso de área de risco. A área de risco é a mais importante para a gente, porque é uma área que existe eminência do caso humano, mas o sistema de saúde geralmente não está atento, porque não teve caso humano ainda. Tá? Então, é a área onde o município mais tem que trabalhar, né, trabalhar com a atenção primária, com os médicos, de ficar atento à ocorrência de casos humanos, porque o sistema ainda não está sensível, mas existe risco e eminência de caso humano. Tá? E, por fim, é a área de transmissão, que é a área mais conhecida, onde já tem o carrapato, tem a Rickettsia e já tem o caso humano, o sistema já está sensível, né? O município já sabe da ocorrência. Tá? Então, é uma área mais... é uma área que é a área mais fácil de mapear, na verdade. Né? Porque no caso do caso humano, acaba trabalhando como sentinela para a gente. E esses resultados são utilizados no mapeamento das áreas. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu estou trazendo um exemplo para vocês, onde tem as áreas em vermelho. Aqui é o município de São Paulo, né? Quem não está familiarizado com o mapa, bem no centro é o município de São Paulo, ali embaixo a Baixada Santista, né? A gente tem Mogi das Cruzes, Mariporã ali em cima, a região de Osasco ali a oeste no mapa. E a gente tem aqui, em vermelho, são as áreas de risco
né, transmissão, na verdade, né, a transmissão e risco de rickettsia na Grande São Paulo, associados ao amblyomoriolato, né, todas elas. Então, a gente tem ali Mogi das Cruzes, todo o ABC paulista, né, todos os municípios do ABC têm algum tipo de área ou de risco de transmissão, e principalmente ali o sul da cidade de São Paulo, na região de Embu-Imirim, a região oeste, né, da represa de Guarapiranga, ali o sul da represa, na cidade de São Paulo, né, mais ao sul, na represa Billings, tanto do lado de São Paulo quanto do lado de São Bernardo do Campo. Daí a gente pega Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, né, toda uma região ali, toda a região, até o cidade de Tiradentes, em São Paulo de novo, região de Jardim Cibele, ali no Parque do Carmo, são áreas de risco ou transmissão, tá? Enquanto que, por exemplo, na Serra da Cantareira, ali mais ao norte, né, parte da região de Arujá, Guarulhos, Nazaré Paulista, Mairiporã, são áreas de alerta, tá? Então, a gente tem a presença do carrapato, mas provavelmente em condições mais próximas do que seriam as naturais, né, com mais áreas florestais, né, com mais áreas conectadas, né, floresta contínua, né, com conexão funcional. Então, tem um efeito de diluição, provavelmente a rickettsia circula em nível muito baixo, e a gente não tem risco de casos humanos. Significa o quê? Que os cães nessas áreas são soronegativos, né, não tem exposição a carrapato infectado. Tá? E a gente tem esse mapeamento. Vocês encontram esse mapeamento, por exemplo, nesse folder de divulgação aqui da Secretaria de Saúde do Estado, tem esse QR Code ali no fundo, no final do folder, se você pegar, escanear esse QR Code, você acha isso no site da Secretaria, tá? No CVE. Você vai ter acesso a esse mapa aqui, tá? Então, esse mapa mostra quais são as áreas de transmissão e risco para as 3 espécies de carrapato. Então, você vai ver o esculpito, que é vermelho, boa parte do estado, né? Região toda de Campinas, Jundiaí, até lá em cima São Carlos, Ribeirão Preto, tá? A gente tem aqui Marília, até a região de Presidente Prudente, região de Sorocaba, né? São José dos Campos, todo o Vale do Paraíba, e para esculpito, né? Para amblyomoriolato, a gente tem em azul, são pequenos polígonos ali na região da Grande São Paulo, né? E para amblyomovale é toda a área do litoral. Tá? Então, você consegue ampliar esse mapa no Google Maps, você consegue digitar, por exemplo, o sítio Santa Bárbara, sei lá, daí você consegue achar o sítio no mapa e saber se ele está dentro de uma área de transmissão ou não, né, uma área de risco. Isso ajuda muito o médico, né, que recebeu um paciente que foi viajar, né, um paciente que esteve em outra cidade, saber se ele esteve ou não no território de um município com risco de ocorrência de caso humano. Tá? Então, esse mapa é bastante importante, ele ajuda bastante no diagnóstico. Agora, se você se enxerga nesse mapa em algum dos municípios aí que não está representado em uma desses polígonos, e você gostaria de saber se seu município é ou não uma área de risco, você pode desenvolver todo o processo de vigilância baseado primeiro na identificação das áreas, né, de paisagem compatível com transmissão. Depois, na sequência, fazer um inquérito epidemiológico em animais sentinelas, né? Geralmente o cão, o cavalo ou a capivara podem ser utilizados para isso. E depois consegue classificar como uma área de risco, né? E você consegue instituir, então, um programa de prevenção, né? De sensibilização da atenção, tanto a parte educativa quanto a atenção primária, antes da ocorrência do primeiro caso humano. Tá? Então, você consegue trabalhar isso de uma forma preventiva. E eu acho que esse é o último, então eu vou agradecer aqui esse tempinho que vocês me ouviram, e eu coloco a foto dessa menina, que é uma menina de Diadema, que ela teve um diagnóstico precoce, foi tratada de forma adequada, né? Ela morava pelo menos em Campanários, na época, e o médico fez o diagnóstico e fez o tratamento adequado porque ele foi sensibilizado com esse programa de mapeamento e prevenção da farmacolose que foi feito em Diadema, tá? Na época, a veterinária Milena, né, a Milena Camara, que era a veterinária da época, instituiu o programa, fez um trabalho de sorologia na região, conseguiu mapear as áreas de risco, fez um trabalho com a atenção primária, com os médicos, e isso foi um caso de sucesso, né? Essa menina, põe a foto dela porque ela foi tratada com sucesso, sobreviveu à doença, porque o médico conseguiu fazer o diagnóstico de forma precoce, tá? Então, aqui eu encerro a apresentação e, de algum momento, como for a dinâmica, a gente pode responder as perguntas. Tá? Obrigado aí pela atenção de vocês. Ok. Bom, obrigado, doutor Adriano, mais uma vez, pela
excelente exposição aí, de um tema muito relevante, como nós já dissemos, né? E as perguntas, então, ficarão para o final. Eu esqueci de avisar, né? Que a gente vai fazer o pessoal vai colocando no chat e depois a gente faz a pergunta para vocês. Então, a segunda palestra, que vai ser sobre a epidemiologia e aspectos clínicos da febre maculosa, com a doutora Ruth Moreira Leite. A doutora Ruth, ela é médica formada pela Faculdade de Medicina da USP, tem residência em moléstias infecciosas pelo HC, da Faculdade de Medicina da USP, tem especialização em saúde pública e acupuntura, e ela, desde de 86 até 2018, ela trabalhou com tradução de técnicas de capítulos de livro de medicina e também material utilizado com pesquisas clínicas de medicamentos. Desde 2007, trabalha na divisão de zoonose do CVE, né, que é o Centro de Vigilância Epidemiológica, e atualmente trabalha também na vigilância de tétano acidental, tétano neonatal, chagas aguda e crônica, febre amarela, febre maculosa e malária. Doutora Ruth, mais uma vez, a gente agradece a sua disponibilidade em aceitar participar do ciclo e desejamos boa palestra. Agradeço o convite, estão me ouvindo bem? Vamos começar, então, complementando, né? O Adriano já falou uma boa parte da... Bom, então eu vou falar sobre a epidemiologia das febres maculosas, na verdade, né? São duas que a gente tem no nosso estado e alguns aspectos clínicos que são importantes no diagnóstico e no tratamento, né? Que, como o Adriano já até adiantou, tem que ser muito precoce, no caso da febre maculosa por Rickettsia rickettsii, para a gente poder realmente evitar o óbito, né? Que é muito, muito frequente, é uma doença de letalidade extremamente elevada. Eu coloco os símbolos, né, da saúde pública, da saúde única, porque é uma das doenças que mais representa esse enfoque, né, da saúde pública na saúde única, porque sem a compreensão de tudo aquilo que o Adriano apresentou em termos do carrapato, em termos da ocorrência da doença, e é muito difícil você fazer um diagnóstico precoce, um tratamento precoce e assim evitar o óbito, que é o nosso principal objetivo na vigilância humana, né, da febre maculosa. Então, vamos falar um pouquinho o que elas são, as febres maculosas, quais são e onde ocorrem no estado, quando se deve suspeitar e como tratar, e, por fim, como confirmar. Eu costumo inverter o como tratar e a confirmação, porque a gente enfatiza bastante que precisa tratar antes de confirmar, né? A febre maculosa, ela tem um diagnóstico laboratorial para comprovar muito complicado, e a gente tem que tratar quando a gente suspeita e não quando a gente confirma. Então, as febres maculosas, elas são doenças infecciosas agudas, né? Não se deve suspeitar de febre maculosa num quadro que está evoluindo por mais de 7 dias, né? Por mais de uma semana. É um quadro bastante agudo. A febre por Rickettsia Parkeri não leva a óbito, mas a de Rickettsia rickettsii, que é a maioria, ela leva a óbito em pouquíssimo tempo, em geral até 7 dias, né? Então, ou a pessoa vai ficar curada porque foi tratada em tempo, ou ela vai evoluir a óbito, infelizmente. Então, uma doença que já dura, uma febre que já dura mais de 7 dias, não é suspeita de febre maculosa, né? No estado de São Paulo, como o Adriano falou, a gente tem 2 rickettsias identificadas em ser humano, Rickettsia rickettsii, que é a febre maculosa brasileira, por analogia à Rickettsia, a febre maculosa das montanhas rochosas, que ocorre nos Estados Unidos pela mesma bactéria, né? E a Rickettsia Parkeri, que produz também uma febre maculosa, mas é uma febre maculosa com características bem diferentes, como a gente vai ver.
e são 3 os carrapatos vetores. Então, a gente tem 3 cenários epidemiológicos e 2 doenças diferentes. E por que isso é importante, né? Já pensando também na saúde única? Porque como você precisa, para fazer um diagnóstico precoce, conhecer aonde que o paciente esteve, se ali existe transmissão ou não, para você poder suspeitar de uma febre maculosa, você tem que saber que se esses lugares são 3 cenários diferentes, 3 formas de transmissão diferentes, né? Para você não perguntar de capivara para alguém que se infectou provavelmente no litoral, né? Ou não perguntar se tem cachorro que entra na mata para alguém que se infectou provavelmente no interior. É o mais frequente a pessoa pensar em febre maculosa associada à capivara, que é o maior número, mas na região metropolitana de São Paulo, no geral, não tem essa associação. Então, por mais que você pergunte, o paciente não teve contato com capivara, nem viu uma capivara. Por isso que é tão importante essa parte de transmissão que o médico, em geral, não leva muito em consideração, mas para essa doença é fundamental. Então, como é que são as doenças e os cenários, né? Vamos começar pela Rickettsia parkeri, que é a menos conhecida. Ela é transmitida pelo Amblyomma ovale, e a gente chama de febre maculosa sem o brasileira, né? Porque é uma febre maculosa, mas você poderia dizer que é de Mata Atlântica, né? Mas não tem as características da febre maculosa brasileira. Então, é uma doença relativamente branda, muitas vezes não precisa de internação, nunca leva a óbito, nós não temos nenhum caso de óbito nessa região, né? Não tem relação com capivara e tem relação com trilhas em Mata Atlântica. Há uns 2 anos atrás, foi feito o diagnóstico em 2 meninas que fizeram trilha em região de Mata Atlântica e acabaram sendo atendidas aqui em São Paulo. Então, no município de São Paulo, é importante que o médico conheça as 3 formas de transmissão, porque aqui nós temos os hospitais mais relevantes, né? Temos hospitais de especialidade muito conhecidos, e muitas vezes as pessoas procuram esses hospitais, mesmo tendo sido infectados em outros locais, né? E a diferença dessa doença é que ela apresenta uma escara de inoculação, que é uma ferida, no local em que o carrapato picou, o que não é comum na febre maculosa brasileira, e uma linfadenopatia, quer dizer, um aumento de gânglio regional ali, além da febre exantema característicos da febre maculosa. E a cura espontânea ocorre, é comum, mas a gente deve tratar mesmo assim, porque isso acelera o processo. A febre maculosa brasileira pelo esculpto, que é transmitida pelo esculpto ou transmitida pelo aureolato, elas são em tudo muito parecidas, né? Mas o contato, né, a forma de transmissão, não tem relação com a capivara, no caso do aureolato, e é relacionada a um ambiente rural e presença de capivaras na região do Amblyomma sculptum. Então, é uma febre, começa como uma febre, no 3º ou 4º dia aparece o exantema, e esse exantema, que é uma erupção cutânea generalizada, ele é diferente dos outros exantemas maculopapulares. O que são exantemas maculopapulares? São aqueles exantemas que têm uma mancha vermelha um pouquinho sobrelevada. Para quem já viu sarampo, é um exantema parecido com o do sarampo de início, só que ao contrário do sarampo, que começa no segmento cefálico e evolui para pegar o resto do corpo, o exantema da febre maculosa começa em punhos e tornozelos, geralmente acompanhado de inchaço na mão e nos pés, né? E depois ele vai pegar o resto do corpo, inclusive palma da mão e planta dos pés.
A partir do quarto, quinto dia, ele evolui para um exantema com hemorragia, que significa púrpura, que são petequias, aqueles pontinhos, né, vermelhos, que depois coalescem, quer dizer, se juntam e formam aqueles hematomas grandes. Então, isso é característico da febre maculosa. Quando esse exantema aparece, porque ele não aparece em todos os casos, a maioria das pessoas suspeita de febre maculosa, porque é um exantema bastante característico, né? Bastante diferente dos outros, né? Só que ele surge só a partir do terceiro, quarto dia, e o ideal de tratar é logo no início. Então, esse é um problema bastante grande da febre maculosa, né? Eu vou repetir isso várias vezes, porque aí é que está o X, né? A gente quer fazer o diagnóstico antes de ter uma clínica característica, né? E antes de algum exame poder detectar a febre maculosa. E o único jeito de fazer isso e evitar o óbito é conhecer a epidemiologia da doença. Então, é por isso que é tão importante aquilo que o Adriano já apresentou, né? Que é esse mapa em que você pode consultar se o lugar onde a pessoa esteve nos últimos 15 dias, a gente considera, é uma área que já é uma área de transmissão conhecida. Claro que se não for e a suspeita for só essa mesmo, tudo bem, pode ser uma área nova, né? Em alguns locais, a gente só soube que era área de transmissão depois da ocorrência de caso, infelizmente. Mas, se você já souber que é uma área de transmissão, você já está autorizado a entrar com o tratamento, mesmo que não tenha nenhum exame confirmando, e não vai ter, né? Que possa ser obtido nos primeiros 2, 3 dias de doença, não tem nenhum exame característico, e mesmo que você não tenha certeza se não é uma outra doença, né? Você deve entrar com remédio, porque tratado precocemente, essa doença pode ter uma boa evolução, uma recuperação completa. E não tratado, ou tratado tardiamente, a letalidade é maior do que 50%. Pensando na abordagem de saúde única, na verdade, todos esses cenários, esses 3 cenários onde ocorre a transmissão da doença, eles são cenários que foram modificados pelo homem, né? A Rickettsia é uma bactéria de carrapato, carrapato sempre existiu nessas regiões, né? O carrapato já é nativo dessas regiões, e o homem entra como acidentalmente, né, no ciclo, porque ele modificou o meio ambiente ou porque ele está entrando em áreas que antigamente não eram acessíveis, né? As pessoas não iam para essas áreas dessa forma. Então, no interior do estado, o plantio de cana-de-açúcar é um dos grandes responsáveis, né? Porque é um alimento fácil e que a capivara gosta bastante, e não tem nenhum predador natural nessa região, então é o paraíso das capivaras, né? Então, há um grande aumento dessa população, e é isso que faz uma desproporção, né, de proliferação do amblioma, né, do amblioma esculpto, que não necessariamente é o carrapato das capivaras em ambiente silvestre, e também a possibilidade do homem entrar em contato com esses carrapatos infectados. Na região metropolitana, foi a invasão das áreas de mata, com moradias, né? E aí os cachorros, os gatos dessas pessoas, muitas vezes têm acesso à mata e voltam com o carrapato, e as trilhas ecológicas, né? Que também se tornaram cada vez mais comuns, e as pessoas não têm noção dos cuidados que devem adotar para fazer esse tipo de trilha, né? Os ciclos, então, da doença nos diferentes cenários têm que ser conhecidos para você poder saber
se existe possibilidade daquela pessoa estar infectada pela rickettsia, né? Para você poder suspeitar que uma pessoa que chega com febre, que possa ser febre maculosa, né? Não nesse ambiente agora de terror, né? Que, né, tem um surto em Campinas, então toda febre, ou até sem febre, né? O pessoal está brincando que agora a pessoa falou que olhou uma fotografia de um carrapato, pronto, né? Já é febre maculosa. Não é assim também, né? Tem que ver se a pessoa esteve realmente numa área, naquele período, que possa, pelo menos, ser febre maculosa. É a simples suspeita, suspeitou, tratou, mas tem que suspeitar com um pouquinho de critério, né? Não tem nem febre. É mais difícil de você achar que é febre maculosa e que precisa tomar antibiótico. Também as medidas de controle propostas dependem do cenário, né, e do carrapato transmissor. Então, na área de aureolato, as medidas recomendadas são tentar controlar o abandono de cães nessa área, que tem bastante, né? O pessoal abandona as ninhadas e aí os cachorros fazem matilhas nessas áreas de mata e ficam bem expostos e colaboram também para a existência de muito carrapato que vai parasitar também o cachorro dos tutores, né? Que não mantém os seus animais de estimação em casa. O uso de coleira carrapaticida e a orientação da população para avisar os profissionais de saúde que moram em área endêmica se tiverem febre, porque nesse caso está associado mais aonde a pessoa mora mesmo, né? É uma coisa que dá para você mapear com maior segurança. E isso tem dado resultado, a gente tem conseguido aumentar a suspeição, que a gente fala, né? A suspeita do médico, quando a pessoa chega com febre e fala que mora em tal ou qual lugar, depois de anos, né, que é feito um trabalho lá, setembro é a Semana da Febre Maculosa, tanto aqui na região metropolitana, no interior também. Então, conscientizar tanto os profissionais de saúde quanto as pessoas, né, que tem que falar que moram naquela região que pode ser febre maculosa. A gente tem visto vários casos em que os profissionais acabaram entrando precocemente com a medicação. Na área de Ovale, é um alerta, né, para os profissionais de saúde em relação a essa escara de inoculação e essa linfadenomegalia, porque é uma doença que realmente é bastante rara, né, na região, talvez até por uma subnotificação, porque é uma doença bem mais branda, muitas vezes pode ser que as pessoas não notifiquem, né? Mas para um alerta para serem notificados, né? E serem tratados também, lógico, mas também não é uma coisa que vai levar a óbito, mas você pode abreviar bastante a duração da doença. E no Sculpto, tem uma série de medidas que são propostas, mas a gente, como vocês vão ver, não tem tido muito sucesso no sentido de diminuir o número de casos e diminuir o número de óbitos, né? Na verdade, alertar os profissionais de saúde sobre áreas de transmissão e a necessidade do tratamento precoce, e alertar a população para informar possível exposição ao menor sinal de febre, são as coisas que realmente diminuem a letalidade na região de Campinas, principalmente, né, onde a atuação da Unicamp é bem importante, doutor Rodrigo também. Então, aqui são as áreas onde ocorrem, né, eu marquei, então, a legenda indica o número de casos nas diversas regiões, dá para ver que o principal local é o município de Campinas, seguido por Piracicaba, né? A região metropolitana também tem um número de casos mais expressivos, e o litoral, que é a área de Parqueri, tem um número muito pequenininho de casos, né, até hoje. E aqui do lado está o QR Code, então, sempre alertar que mesmo que o município seja uma área de transmissão, não é o município inteiro que é área de transmissão. O ideal é tentar
identificar se o local onde a pessoa foi é um local propício para a transmissão, né? Que é bastante difícil. Quando você pega as fichas de investigação, você vê que, no surto de Campinas, por exemplo, na pergunta, você teve contato com mata nos últimos 15 dias, as pessoas, metade dos casos confirmados falaram que sim, metade dos casos falaram que não teve contato. Então, era a mesma fazenda, o mesmo show, metade dos pacientes acharam que não era área de mata, né? Então, precisa tomar cuidado com as respostas e saber perguntar também, né? Explicar que você não precisa ser uma floresta, né? Basta ser um capim bem alto que já está valendo, por exemplo, né? Então, aqui eu fiz um resuminho por classificação dos casos confirmados no estado de São Paulo, 2007 a 2023. Não são tão os confirmados aqui no meio, eu não sei se aparece o mouse para vocês, mas os confirmados estão nessa coluna aqui, e dá para ver que todos os anos o número de notificados é muito, muito, muito maior do que o de confirmados, tá certo? E tá certo isso, tá? É isso que a gente quer. Suspeitou, tratou ou não tratou, eventualmente, né? Não dá para a gente saber se suspeitou precocemente ou não, mas vão se confirmar muito poucos casos. Então, isso dificulta muito a suspeição, porque poucos médicos já viram um caso confirmado de febre maculosa, né? A não ser quem trabalha na região de Campinas. Então, é bastante difícil você convencer as pessoas a pensar na doença quando o número de casos é assim, dessa magnitude, tão pequenininho, e as pessoas estão atendendo dengue na casa de 1 milhão, né? Então, a pessoa chega com febre, a região de Campinas, por exemplo, também é uma área de dengue, né? A primeira doença que o médico vai pensar é dengue. Então, o que a gente tem insistido? Faz o teste rápido para dengue, se não for, tenta ver se não pode ser febre maculosa, né? Porque, lógico, não, é uma doença que tem uma incidência infinitamente menor, mas é uma doença que tem tratamento e que, se tratada precocemente, você vai ter uma pessoa recuperada sem problemas, né? E aqui é o efeito da exposição da mídia, né? Em virtude do surto de Campinas. Então, a gente teve, até agora, mais de 3.000 casos notificados como suspeitos, e, teoricamente, 24 estão confirmados no Sinam, mas nem todos esses são, de fato, confirmados. Tem muita gente, muitos municípios que acabam confirmando sem respeitar os critérios de confirmação, né? Porque é difícil mesmo. Então, são ainda menos casos que a gente considera como confirmados mesmo, né? E como o Adriano falou, é muito ruim você confirmar, como se fosse confirmado laboratorialmente, um caso numa região em que não tem transmissão, porque a partir desse as pessoas começam a confirmar outros, né? Até por critério clínico epidemiológico. Então, o ideal é confirmar seguindo mesmo as regras daquilo que a gente preconiza, né? Então, que tem que ter o exame laboratorial compatível também. Tá bastante difícil de separar o joio do trigo esse ano por conta dessa notificação excessiva, né? Aqui são os casos, só os confirmados por ano, né? E a linha mostra a letalidade. Então, a gente pode ver que, periodicamente, existe um certo aumento do número de casos. O mais acentuado que a gente teve até agora foi em 2018, em que nós tivemos um surto em Americana com 14 casos, né? Mas, devido ao menor destaque dessas pessoas, né, por conta de serem
não terem contato com pessoas famosas, ou não ser um show de alguém famoso, ou não terem contato com políticos, tal. Nós tivemos um trabalho muito grande para divulgar e para pedir para as pessoas evitarem aquela área, e ao contrário do que aconteceu agora, né? Que a gente tem até que falar, gente, menos, né? Não é assim, não é uma epidemia como o Covid, não vai ter uma explosão de casos, nenhuma pandemia, né? É simplesmente ficar alerta, tratar nos primeiros sintomas, né? E fazendo suspeita, como a gente falou, tem que ter estado numa área possível de transmissão, né? Então, quando que a gente pede para suspeitar? Um quadro febril agudo, menor do que 7 dias, com possibilidade de exposição, né? Dependendo da área, vai ser diferente a possibilidade de exposição, mas tem que ter alguma possibilidade, e colocar o local onde a pessoa teve no mapa, que está no QR Code, para ver se já é área de transmissão. Então, se for, preenche critério de suspeita, mesmo que ainda assim possam ser outras doenças, porque você está no início do quadro, a gente já pede para tratar. Melhor tratar, começar a tratar e depois suspender se for outra doença, do que não começar, deixar para tratar mais tarde, que daí você pode perder o paciente. Então, é esse quadrinho que a gente põe na divulgação, né? Nesse pedaço azul, seria o pedaço que a gente gostaria que começasse o tratamento, sempre precocemente, e depois a evolução final. Então, começa com uma febre alta, de início abrupto, com dor de cabeça, mialgia e mal-estar. Com isso, parece com muitas outras doenças. Aí você vai pedir exames gerais, que normalmente nesse período de 1 a 2 dias estão dentro da normalidade. Se fosse dengue, já teria glóbulos brancos muito baixos, plaqueta já baixa, mas também não dá para confiar só nisso, né? Então, você só vai suspeitar nesse período se você souber que o paciente foi numa área de transmissão. Não tem outro jeito, sem saber a epidemiologia da doença, de você suspeitar que é febre maculosa nesse período. Aí, quando aparece o exantema, que tem só a mãozinha, né? Mas é bem importante, porque começa por aí e pega a palma da mão e planta dos pés, que é uma coisa que não é comum nos exantemas, né? Então, pode ser acompanhado o exantema de dor abdominal, náusea, vômito, tosse e edemas, né? Nesse momento, as enzimas hepáticas podem subir um pouquinho, pode ter uma diminuição de plaqueta, mas nada característico, né? O importante é o que tiver teste rápido que possa ser confundido, a gente fazer os testes rápidos, eliminar essas outras hipóteses para seguir com a hipótese de febre maculosa. Não adianta pedir PCR, que é um exame um pouquinho mais rápido, porque a PCR não é sensível o suficiente, né, nesse momento. E aí os sintomas, a partir daí, vão uma piora progressiva e rápida. Tá? Então, geralmente, o paciente passa, com esse 1, 2 dias, ele passa num pronto atendimento, numa UPA, né? Aí ele volta pior, passa de novo um pronto-socorro, uma UPA. O médico é diferente, né? Porque é um plantonista diferente, não sabe o que aconteceu na vez anterior. Então, às vezes, ainda não interna nesse momento, ou não introduz o tratamento nesse momento, e a progressão a partir do 5º dia é rapidamente progredindo para uma síndrome icterohemorrágica febril. Aqui embaixo, você já pode ver que 7 a 9 dias, você já tem a púrpura, né? Que são essas manchas arroxeadas que aparecem em cima do exantema. Então, nos dias 1 e 2, é uma que a gente chama de síndrome febril indiferenciada. Ou seja, tem febre,
não tem nenhum sinal de localização, quer dizer, não tem uma garganta inflamada, não tem um ouvido inflamado, não tem uma infecção urinária, não tem essas coisas que a gente pode verificar imediatamente. Nesse momento, a gente podia até fazer um teste rápido para dengue, por exemplo, que é amplamente disponível, para poder pensar em febre maculosa e perguntar se esteve em alguma região onde possa ter tido a transmissão. Dos dias 3 e 4, já vira uma síndrome febril exantemática, tá? O exantema é característico, mas não aparece em todos os casos, e nesse momento as pessoas pensam em arboviroses urbanas, né, que dão exantema, como dengue, zika, chikungunya, e pedem exame para isso, pode pensar em sarampo, rubéola, o sarampo tem os sinais patognomônicos, a rubéola tem uma característica de ter linfonodos muito aumentados, né? Mas o exantema, quando ele existe, ele faz pensar em febre maculosa. Só que aí, se já for o 4º dia, já está no limite para a gente conseguir um bom resultado com a doxaciclina. E depois do 5º ao 7º dia, muitas vezes já é o diferencial com febre amarela, malária, meningococcemia, dengue grave, septicemia por outra bactéria. E o que a gente sugere é sempre colher hemocultura, porque nesse momento você pode entrar com a doxa, mas se você está pensando que possa ser sepse por outra bactéria, a doxaciclina não pega as outras bactérias. Então, necessariamente a pessoa vai entrar com uma cefalosporina, um outro antibiótico de amplo espectro. E aí, e também com doxa, mas se você não colher hemocultura e não for febre maculosa, a gente fica sem diagnóstico para o caso, né? Comum ser meningococcemia. Como que é o tratamento, então? O tratamento é com doxiciclina. Antigamente era usado clorafenicol, mas atualmente a gente sabe que ele é de segunda escolha. Ou seja, entre tratar com doxa e tratar com clorafenicol, a letalidade dobra com clorafenicol, tá? Então, é uma droga que é efetiva, é eficaz, mas muito menos eficaz do que a doxiciclina. Então, a doxiciclina ela pode ser usada para adultos e crianças, sem restrição, para gestante também. Por que que eu falo isso? Porque muitos médicos têm medo de dar para a criança, é uma tetraciclina, com medo de manchar os dentes, mas já tem vários trabalhos mostrando que isso não acontece nesse período curto de tratamento com doxa. Então, é para usar doxa oral, doxiciclina é um antibiótico disponível, tem um pouco disponível através do Ministério da Saúde, a gente mandou para o GVS, que mais tem, né, febre maculosa, mas a maioria dos municípios tem, porque a doxiciclina é usada também para outras doenças, então os municípios costumam ter e tem venda em farmácia também, né, o que é importante, não depende da gente liberar. Nas crianças menores que 45 quilos, você adapta, né, a dose, reduz a dose para 2,2 miligramas por quilo por dose. Então, para facilitar, hoje já existem comprimidos dispersíveis que facilitam a administração para crianças pequenas e também o cálculo da dose para criança pequena. A doxiciclina injetável é uma batalha nossa para conseguir há anos, porque é um doente grave. Embora você possa esmagar o comprimido e injetar por sonda nasogástrica, a absorção ela é muito inconstante pela via oral, quando o doente está muito grave. Então, o ideal é que se dê injetável. Esse ano, nós temos a injetável disponível até outubro. Basta dar uma ligadinha para cá ou e fazer uma receita para pegar no Emílio Ribas ou em alguns outros GVS que tem um grande número de casos, por exemplo, Campinas, está disponível na Unicamp. E aí, como confirmar? A confirmação realmente é complexa, né? O padrão ouro é a sorologia, inibição de imunofluorescência indireta, a imunofluorescência indireta, desculpa, não tem inibição nenhuma, para IgG.
2 amostras, uma o mais cedo que você suspeitar, assim que você suspeitar, você colhe. O antibiótico não interfere na sorologia, uma coisa que o pessoal tem perguntado muito. Pode entrar com antibiótico e colher a sorologia no dia seguinte, isso não interfere, né? Ao contrário da hemocultura. E a outra você colhe 15 dias a 21 dias depois. E tem que detectar um aumento de 4 vezes no título de anticorpos. Pela técnica correta da reação de imunofluorescência indireta, você tem que processar as 2 amostras, o mesmo técnico, o mesmo kit de laboratório, porque ele vai comparar uma reação com a outra, da primeira amostra e da segunda amostra, para determinar se houve esse aumento. Obviamente, quando o resultado chegar, o doente ou já sarou, ou infelizmente já faleceu. Então, é muito difícil a gente conseguir colher a segunda amostra. Porque se o doente já sarou, ele não vai querer colher outra amostra de sangue, né? É um exercício de convencimento que é bastante complicado. O pessoal da vigilância dos locais vai até a casa do paciente, muitas vezes, para colher a segunda amostra, e muitas vezes não consegue, principalmente quando é criança, os pais relutam bastante em colher sangue da criança depois, quando ela já está boazinha, né? A PCR, ela tem uma boa sensibilidade apenas para óbitos ou casos extremamente graves. Então, qual é o problema? Se o médico não está ciente disso, tem PCR disponível no Adolfo Lutz, ele pede PCR, porque o resultado vai ser mais rápido, porque está no início da doença. Nas outras doenças, a gente pede PCR precocemente, né? Sempre, quanto mais cedo, melhor, né? E aí vem negativo e vai dizer que não, vai pensar que não é febre maculosa, quando muitas vezes é, já aconteceu isso. Então, além de vir escrito embaixo do resultado do exame, que um teste positivo confirma, mas um teste negativo não descarta, em geral, o Adolfo Lutz faz PCR só quando a gente avisa no pedido que é um caso extremamente grave ou óbito. Quando é óbito, eles fazem também IgM junto com a IgG, uma amostra única, né? E aí tem uns critérios, se tiver IgG negativo, IgM positivo, aí você pode deduzir que deva ser uma febre maculosa, mas cada vez menos a gente usa esse critério, que a PCR é bem mais sensível. E o critério clínico epidemiológico, que é muitas vezes o pessoal fala assim, não consegui colher a segunda amostra, vou confirmar a clínica epidemiológica, né? Mas a gente não considera isso, a não ser que o paciente tenha frequentado alguma mesma área de um caso que já foi confirmado laboratorialmente, né? Para evitar isso que o Adriano falou, quer dizer, você confirmar um caso que, na verdade, não é, e, a partir dele, confirmar outros casos. Então, você está transformando em área de transmissão uma área que não tem transmissão, né? O que implica em vários outros gastos, né, de controle e tudo. Então, olha, era isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui tem algumas referências, né, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, dá para entrar pela internet, né? O nosso telefone aqui da Divisão de Zoonoses, o e-mail também. Se tiverem qualquer dúvida, se precisarem encaminhar algum exame, não sabe como, qualquer coisa que vocês precisem, é só entrar em contato conosco. Obrigada. Obrigado, doutora Ruth. O Paulo está com o microfone fechado. Deu problema. Vai, continua aí. Não, obrigado, doutora Ruth. Grande abrangência, hoje o evento teve grande abrangência, mais de 30 municípios presentes. Eu registrei presença de pessoal do Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Ceará, Goiás, vários municípios aqui do interior de São Paulo. E a presença massiva das unidades de vigilância em saúde do município de São Paulo também. Então, é um assunto de grande relevância, um assunto que está em pauta no momento, né? E temos aí algumas questões colocadas, algumas perguntas que foram feitas. Pela Aparecida da Silva, por doutor Adriano, né? Diante da dificuldade
da detecção de rickettsia em carrapatos, qual a sugestão para conseguir mapear as áreas onde se tem a presença de carrapatos, com potencial para transmissão da febre maculosa, para transmissão para seres humanos, né? Essa pergunta foi direcionada para o Adriano. Eu acho que a gente pode dividir isso em alguns passos, né? O primeiro seria fazer uma análise de paisagem para saber qual é o mais potencial vetor da região, né? Então, a gente sabe áreas de Mata Atlântica, litorânea, a gente sabe que é a maior prevalência do Embromou Vale. Área de Mata Atlântica de topo de serra, né? Então, região metropolitana de Curitiba, região metropolitana de São Paulo, a serra no Rio de Janeiro, ali onde fica Petrópolis, Teresópolis, são áreas de emblema aureolato, né? Então, já é um indicativo de qual seria o vetor. Áreas mais interioranas, né, do país são áreas de emblema esculta. O segundo passo seria a busca do vetor, busca ativa, né? Então, a gente tem técnicas de arrasto de flanela, busca ativa em hospedeiro, ou utilização de armadilha de gelo seco para capturar o vetor. Confirmando a presença do vetor, que é bem provável, como eu falei, né? Acho muito difícil um município que não tenha carrapato, porque carrapato é nativo, né, da nossa fauna. E daí, então, se desenvolve o teste de soroepidemiologia dos hospedeiros sentinelas. Daí é cão, ou cavalo, ou capivara, dependendo do vetor. Então, são esses 3 passos que a gente segue normalmente para conseguir classificar uma área. Ótimo, obrigado, Adriano. Continuo por aqui, Paulo. Aí já é uma questão relacionada a exames, né? O pessoal do Hospital do Ipiranga pergunta qual o exame é mais adequado para a detecção rápida em humanos. A doutora Ruth já comentou um pouco sobre isso, mas eles trazem essa questão, né? Qual é o teste, o exame adequado para a detecção rápida? Então, a gente não tem um teste para detecção rápida, infelizmente, né? Isso facilitaria demais. O que a gente consegue fazer rapidamente é excluir outras febres, o diagnóstico de outras febres, como dengue, por exemplo, né? Usando o NS1, um teste rápido para dengue, né? Para febre maculosa, no período inicial, que é quando a gente quer iniciar o tratamento, não tem nenhum teste rápido. Em doentes muito graves, a PCR é relativamente rápida, né? Então, pode ser usada a PCR, mas aí o paciente já está muito grave mesmo, e a gente não quer que espere esse momento para entrar com tratamento, a gente quer entrar com tratamento precoce, né? Uma coisa que pode ser feita, se tiver um carrapato aderido ao paciente, vocês podem achar esquisito, mas assim, alguns diagnósticos de febre maculosa aqui em São Paulo foram feitos porque a enfermagem, ao dar banho no paciente, achou um carrapato. Esse carrapato pode ser encaminhado para fazer exame, esse sim, para pesquisa de rickettsia, porque se tiver, aí você já consegue fechar o diagnóstico de febre maculosa nesse paciente. Mas é uma coisa que ocorre realmente esporadicamente, né? Então, a gente não pode se basear nisso. Os exames que a gente tem são todos demorados. Ótimo, doutora Ruth. Tem mais uma questão aqui, envolve o parque, um parque que tem um lago com bastante vegetação aqui na região norte da capital paulista, e há a presença de bastante capivara nesse parque, né? Aí, Domingos Silvestrini, ele traz um questionamento, né, a respeito da presença desses animais neste lago. A gente sabe que a ecoepidemiologia da transmissão da febre maculosa no município, ela não tem envolvido o amblioma escúpito, né, mas tem esse potencial. É, de fato, uma preocupação que nós aqui da vigilância temos no município. A gente tem um outro tipo de transmissão, que é pelo aureolato, né, o amarelo do cão, mas a gente tem esse potencial de transmissão, uma vez que nós temos, de fato, uma presença grande de populações de capivara aqui no município, presença de lagos com vegetação e capivaras, como é o caso ali do Parque Toronto. Do ponto de vista de vigilância e de outros cuidados, né, o Domingos Silvestrini traz esse questionamento, né, o que fazer neste caso? O Adriano poderia comentar, né, Adriano? Então, a gente tem essa situação, capivara, assim, lembrar que capivara é um animal nativo aqui do nosso território, né? Então, a simples presença de capivara não significa necessariamente risco
a população humana, tá? A gente vai observar, a capivara, ela, embora seja um amplificador da bactéria, ela não é um ótimo amplificador e ela não é um ótimo hospedeiro para o carrapato. Ela passa a ser um bom hospedeiro e passa a ser um bom amplificador quando a população de capivaras está muito acima do que seria o natural, tá? Então, quando a gente vê bandos de 40 animais, 60 animais, daí isso nos parece ser uma situação de risco. Se os bandos são próximos de bandos naturais, de 9 animais, 10, 12 animais, não representam risco para a população, porque eles não amplificam uma quantidade grande de riqueza e de carrapato. Tá? Então, o ideal, se percebe que as populações estão aumentando, tem muito filhote de capivara, os bandos estão chegando a 40 animais, 50 animais, o ideal era conduzir um ensaio sobre epidemiologia. Tá? Então, coletar material desses animais, daí você consegue realmente confirmar se existe risco ou não, tá, na área. Muito bem, obrigado, Adriano. Antes da sequência para mais questões, eu gostaria de levantar uma questão aqui, que é assim, no Boletim Epidemiológico Paulista, número 151 de 2016, ele traz uma questão sobre o tempo de fixação do vetor para a transmissão da febre maculosa, né? Ele traz que a febre maculosa brasileira na região metropolitana de São Paulo, ela requer a fixação de 10 minutos do carrapato, né, no corpo do indivíduo. Já para o interior, a febre maculosa brasileira, ela requer uma fixação mínima de 6 horas. Por que essa diferença, né? Em relação à questão da transmissão? Bem, na verdade, assim, o que acontece é que quando o carrapato está à temperatura ambiente, o carrapato está no ambiente, a 18 graus, 19 graus, 15 graus, temperatura ambiente, a riquétia não se multiplica. A riquétia está numa forma quiescente, né, em forma dormente. Quando o carrapato se alimenta num animal, seja o ser humano ou outro vertebrado, a temperatura do carrapato se iguala à temperatura da pele do animal, 34, 35 graus, 36 graus. É aí que a riquétia começa a se multiplicar, coloniza a glândula salivar do carrapato e daí ela é inoculada. Esse processo leva 6 horas, 8 horas, dependendo da espécie. Tá? Isso vale para qualquer carrapato. Então, assim, o que acontece no interior é que o ser humano vai se deslocar na mata, nas áreas de mata ciliar e áreas de rio, vai pescar, riachos, e é parasitado por carrapatos ambliomicópicos que vieram do ambiente. Então, esses carrapatos precisam passar por todo esse processo, né, de se aquecer, a riquétia precisa multiplicar, colonizar a glândula salivar, para depois ser inoculada. Tá? Por isso que no interior, a transmissão demora 8 horas, 6 horas, 8 horas. Na Grande São Paulo, como o carrapato ele já estava no cão, né, ele estava aparecendo o cão, e ele muda de hospedeiro, né, ele passa do cão para o ser humano. Então, todo esse processo já aconteceu. Então, a hora que ele sai do cão e pica o ser humano, ele já começa a inocular a riquétia no momento da picada. E em 10 minutos, ele consegue inocular a riquétia suficiente para causar doença. Tá? Então, a diferença não é exatamente de biologia ou fisiologia do carrapato, mas é de comportamento. Tá? Então, o comportamento do carrapato da Grande São Paulo, que é o Pneumoriolato, confere essa situação em que ele consegue transmitir a riquétia no momento da picada, tá? Diferente do que acontece no interior. Tá bom? Ótimo, Adriano. Eu passo a bola aí para o Paulo, para a Regina, se vocês têm outras perguntas para serem feitas. Primeiramente agradeço ao doutor Adriano, doutora Ruth, pelas brilhantes palestras, muito esclarecedoras, muito grata pelo aceite do convite, né? Eu tenho aqui uma pergunta, eu acho que é mais específica para a doutora Ruth. A Cláudia Boyd, ela pergunta o seguinte: como proceder quando o paciente realiza a coleta da primeira amostra em outro município e chega na UBS 15 dias depois para a coleta da segunda amostra, já que o IAL somente processa as amostras concomitantemente? Oi. Olha, é assim, a primeira amostra, ela vai vir de outro município e vai ser armazenada no IAL. Aí aparece na nossa tela, quando você entra no GAL, aparece que está em análise, mas na verdade não está em análise, está esperando a segunda amostra chegar. Aí você colhe do outro município e vai encaminhar para o IAL também. E aí, quando tiver as duas amostras, é que eles processam. Então, não precisa se preocupar que é de outro município, não. Pode coletar e mandar, que junta aqui.
Não tem problema. Está bem, muito grata, doutora Ruth. Tem uma dúvida aqui da Juliana, pergunta para o doutor Adriano. Ela pergunta o seguinte, né? Gostaria de saber qual o papel dos equinos na área de transmissão. Tem alguma soroprevalência já conhecida? Então, os equinos, eles são refratários à infecção pela Rickettsia. Tá? Eles não se infectam, não ficam doentes e não são fonte de infecção. Tá? Eles não participam da cadeia epidemiológica. Só que, uma vez que eles se infectam, uma vez que eles têm contato com a Rickettsia, porque se eles são picados por carrapatos infectados, eles desenvolvem anticorpos. Tá? Então, eles funcionam muito bem como sentinelas, porque eles são altamente parasitados. Então, a única função do equino para a gente, no processo de vigilância, é que eles são ótimos sentinelas, tá? Porque eles são muito parasitados, só isso. Mas eles não participam da cadeia de transmissão, tá bom? Tá, ok. Muito grata, doutor Adriano. Outra questão aqui direcionada para o Adriano também. Chegou aqui para a gente, do Odisseu Júnior. O Odisseu, ele disse que recebe algumas ligações em relação de como fazer captura de capivaras em locais particulares, como poderia ser realizada essa captura, questão de armadilhas. Ele direciona isso para o doutor Adriano. Então, na verdade, assim, a presença de capivaras tem incomodado bastante as pessoas nos últimos anos, né? E agora com essa coisa da mídia, talvez um pouco mais até. A primeira coisa é saber se aquela população de capivaras é uma população de problema ou não, tá? Então, para isso, o interessado precisa contratar uma empresa ou contratar um responsável técnico para fazer a avaliação da situação do local. Né, quantas capivaras vivem no local, quantos são os bandos, né, qual é a área de vida desses animais, qual é o tamanho do espelho da água, né, capacidade de suporte da área, para saber se aquela população é uma população problema ou não. Tá? Se entende que é uma população problema e se percebe que existe a presença de carrapato, então o interessado pode solicitar para a Secretaria de Meio Ambiente uma permissão de coleta de sangue desses animais para fazer sorologia. Tá? Quem faz isso é sempre o interessado. Tá? Então, nas áreas privadas, os condomínios, né, loteamentos, todas essas áreas que são de interesse privado, quem tem que fazer isso é o interessado. Tá? Então, ele precisa contratar uma empresa ou um responsável técnico para fazer esse tipo de avaliação. A gente do poder público, a gente geralmente faz isso quando são as áreas do Estado ou áreas municipais. Tá? Mas quando é área privada, quem é responsável por fazer isso é o próprio interessado. Muito Tem bom. uma pergunta. Paulo, continua por aqui. Uma pergunta do Alberto Micheletti. Poderiam responder a questão sobre o tratamento químico de áreas? Então, o tratamento químico de área é uma pergunta recorrente, né? Ela sempre é feita, porque sempre se pensa em eliminar o carrapato da vegetação, né? O que até faz sentido. Mas hoje a gente não tem, só existe muito poucos defensivos, né, que são recomendados ou têm certificação para ser utilizado contra carrapatos. Só que o carrapato ele é naturalmente muito resistente a inseticidas, né, aos acaricidas, inseticidas, porque pela estrutura do corpo dele, mais ou menos como o escorpião também, né, os aracnídeos são de forma geral muito resistentes comparado com os insetos. Então, assim, a concentração ou a quantidade de produto químico que tem que ser colocado no ambiente para eliminar o carrapato, ele causa um dano ambiental muito grande, tá? Ele praticamente elimina qualquer outra forma de vida ali da região, da localidade, né? Devido à necessidade de concentração. Outra coisa, geralmente, os únicos produtos que podem ser utilizados são os piretroides, e os piretroides são naturalmente muito tóxicos para a vida marinha, né? Para a vida aquática, na verdade, né? Então, assim, as beiras de lago, beiras de rio, não pode, né, área de preservação permanente, a gente não pode usar piretroide no ambiente, tá? Então, a gente associa isso, a gente tem uma baixa eficiência dos produtos e um problema logístico de não poder ser aplicado em áreas de preservação, o que somado praticamente inviabiliza o uso de produto químico para controle de carrapatos, a ponto que a gente não é recomendado pelo Estado, tá? A utilização de produto químico no controle, tá bom? A única coisa que funciona para carrapato, que tem pouco impacto ambiental, é a roçagem da vegetação no período do verão, tá? Então, no verão, quando os carrapatos colocam os ovos, então a gente recomenda roçar a vegetação bem baixinho, próximo do solo,
quebrar o microclima e os ovos são expostos à radiação solar e acabam morrendo, tá bom? Mas isso só funciona no verão. Se você fizer isso de janeiro até março, qualquer outra época do ano, isso não tem efeito também. Tá? Não adianta fazer agora que está tendo pico de transmissão, querer roçar a vegetação no meio do inverno, não vai ter efeito, tá bom? Então, assim, os municípios que têm tido problema com febre maculosa precisam colocar na agenda, né, e lembrar que eles têm que fazer isso durante o verão. Tá? Então, tem que ter o dia D da febre maculosa, sei lá. Então, janeiro a março, precisa roçar as beiras de lagos, parques públicos, as áreas, né, campos universitários, precisam ter a vegetação roçada bem baixinho para quebrar o microclima e evitar os problemas no inverno. Tá bem? Sandra Padovani direciona uma questão para o Adriano. Ela pergunta quem faz a sorologia nos animais, em nosso caso aqui na região metropolitana de São Paulo, os cães. Hoje, então, a gente está com uma quebra de continuidade desse trabalho devido à extinção da SUSEM, né, e agora o Instituto Pasteur está assumindo algumas das atividades. Então, hoje, o município de São Paulo, né, a Vigilância de São Paulo, consegue oferecer serviço a depender de conversa e de demanda, né? Eles têm apoiado muito os outros municípios, mas dentro de uma capacidade, né? O Estado de São Paulo, a gente oferecia isso pela SUSEM, hoje a gente não consegue mais oferecer, mas a gente está tentando retomar esse trabalho. E na Faculdade de Veterinária, eles oferecem também mais dentro de pesquisa científica, então também dependendo de conversa, dependendo de acordo. Tá? Então, hoje existe uma quebra da continuidade desse trabalho, sim. Tá? Mas a gente está tentando restabelecer isso aqui pelo Estado, junto com o Instituto Pasteur. Tá bom. Tem uma questão que veio lá do Ceará, do Robson Caetano. Robson Caetano, ele relata que é comum no Ceará parasitismo humano por Amblyomma ovale, Amblyomma parvum e recentemente por Amblyomma areolatum, e ele pergunta, né, a importância das duas últimas espécies relatadas aqui na transmissão da febre maculosa. Já foi bastante colocado ao longo da palestra, mas, né, ele questiona, né, a importância da transmissão por essas duas últimas espécies, que seriam Amblyomma parvum e o que foi bastante falado já aqui, areolatum. Eu acho que ele fala de auriculário, né? Não de areolato. Não, auriculário. Auriculário. É uma outra espécie. Então, a gente tem, tá certo. a gente tem no Ceará, tem uma situação bem peculiar, porque a maior parte do Ceará é um ambiente semiárido, né? Mas a gente tem as áreas de Mata Atlântica, o maciço do Baturité, que é uma área de transmissão de Amblyomma ovale, né? Então, no Ceará, a gente tem essa área bem importante, conhecida, de transmissão, que é a região de Baturité, que é a região de Rickettsia parkeri, Amblyomma ovale, e o Amblyomma parvo e o auriculário, que estão associados às áreas de semiárido, eles ainda não estão associados como vetor de Rickettsia para o ser humano, tá? Então, assim, eu incentivo muito os colegas aí do Ceará que implementem pesquisa, né, e desenvolvam conhecimento nesse sentido, porque tanto o parvo quanto o auriculário, eles também explicam o ser humano. A gente não tem eles aqui no Sudeste. Tá? Essas 10 espécies são espécies de semiárido, principalmente, tá? Cerrado e semiárido. Então, eles precisa ter mais estudos para saber o papel delas. Tá? A gente não tem conhecimento no Brasil dessas duas espécies como vetores. Não foram incriminados como vetores ainda. Tá bem? Tem alguma questão aí, Paulo? Tem aqui, olha, uma pergunta aqui da zoonose de Suzano, né? Suzano, a pessoa isso. Que pergunta para o doutor Adriano, né? Assim, na verdade, ele afirma que em Suzano não tem informações, né? Eles não têm informações sobre a presença de amblioma. Seria interessante fazer buscas ativas nas divisas com alguns municípios que é sabido a presença desses carrapatos? Não, então, interessante. Se você olhar no mapa que a gente fez lá, no mapa de risco, que é baseado muito na análise de paisagem, tem uma área grande de Suzano que está marcada no mapa, né? Porque você tem transmissão em Ribeirão Pires, tem transmissão em Mogi das Cruzes, né? Não teria, na verdade, porque não tem em Suzano, né? Então, tem uma área grande já marcada da região de Suzano, mais para o sul do município, e vale a pena, sim, se o município tiver interesse, assim, buscar fazer inquérito sorológico em cães, né? Porque é uma área de areolato, né, fazer inquérito sorológico nos cães para tentar confirmar a presença de Amblyomma areolatum na região e potencialmente de Rickettsia, tá?
Mas a gente tem, assim, com a análise de paisagem dos mapas, a gente consegue dizer que Suzano é uma área permissiva, né? A presença de aureolato enriquece, assim. Legal. Tem uma da Aparecida aqui, perguntando, as capivaras também adquirem febre maculosa? Então, as capivaras, elas se infectam com a rickettsia, né? Elas têm uma multiplicação importante de rickettsia em sistema endotelial periférico, né? Elas não desenvolvem um quadro sistêmico, como tem no ser humano. Então, a rickettsia na capivara, raramente, ou normalmente, ela não coloniza o fígado ou áreas mais, órgãos internos, né? Porque daí que realmente causa a patologia, elas ficam só pelo sistema periférico vascular. Então, as capivaras, elas se infectam, têm uma infecção importante, a ponto de serem fonte de infecção, mas elas não desenvolvem doença, tá? Então, a gente não acredita que as capivaras morram da rickettsia. Por isso também que elas são ótimas sentinelas, né? Elas se tornam positivas, é importante dizer que elas se tornam imunes. Então, a capivara não se infecta 2 vezes, né? Uma vez que ela se infecta, ela desenvolve uma resposta imune protetiva, tá? Mas elas acabam não morrendo, por isso elas são ótimas sentinelas. Ótimo. Tem uma questão aqui proveniente do pessoal do Ipiranga, Hospital do Ipiranga. Acho que a doutora Ruth poderia nos ajudar com essa questão. Quais ações de saúde existem hoje para a orientação da população referente à febre maculosa brasileira, né, as orientações? Eu acho que aí tem a questão tanto da parte epidemiológica quanto da parte de primeiro atendimento, atenção, né? Dá para fazer um mix aí de informação. Então, a gente tem centrado esforços, né, no sentido de conscientizar os profissionais de saúde sobre a existência da doença, até porque tem muitas pessoas não sabem que ocorre aqui no município de São Paulo, por exemplo, né, na área do Parque do Estado, por exemplo, e conscientizar a população de que tem que falar para o médico quando esteve numa área que possa ter transmissão, ou que possa ter tido contato com carrapato, né? Porque a gente tem que pensar assim, que o médico está atendendo, sei lá, uma fila enorme de pacientes, né? No pronto-socorro a gente tem pouquíssimo tempo para ficar com cada paciente, sob o risco de deixar doentes graves esperando por mais tempo do que eles podem esperar. E, então, muitas vezes a gente não chega a questionar tanto a respeito, passeou no parque, foi em tal lugar, teve contato, não teve contato. A gente acaba não fazendo isso por causa do volume de atendimento. Então, se o paciente chegar e falar, eu estou com febre, e eu acho que eu fui picado por carrapato, ou fui numa área assim que possa ter tido contato com carrapato, ajuda bastante a direcionar o raciocínio, né? Por outro lado, em setembro, a gente tem feito uma semana de conscientização sobre a febre maculosa, né? E que são distribuídos panfletos, é colocado material no site, são feitas videoconferências com os municípios de alerta, né? Para orientar as pessoas nesse sentido, né? Agora, as medidas que as pessoas muitas vezes esperam quando teve um caso de febre maculosa, que chegue uma equipe da vigilância e retire as capivaras, como as pessoas falam, levem as capivaras para onde elas deveriam estar morando, ou cheguem lá e coloquem veneno em tudo para matar os carrapatos. Geralmente é isso que as pessoas esperam que a gente faça, né? E isso, como o Adriano falou, é uma coisa que a gente não faz, né? Porque já foi feito antigamente e, na verdade, não teve o resultado esperado, né? Quando você tira uma família de capivara de um lugar, vem outra, né? E aí vem outra família, se reproduzindo bastante, os roedores, eles costumam ter mais crias quando tem uma oferta abundante de alimento e a população de capivaras não é tão grande, e são, infelizmente, as mais bonitinhas, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu adoro capivara, e as pequenininhas são as que mais desenvolvem riqueticemia, né? Que mais são fonte de infecção para os carrapatos. Então, na verdade, a gente tentando melhorar ou tentando
atender o anseio da população para tirar aquele bicho lá que está infectando e matando pessoas, a gente acaba piorando a situação depois, né? Então, entrar numa área de mata, sempre procurando ver se não ir com roupa clara, ir com manga comprida, ir com calça comprida, tentar verificar sempre se não está infestado, né? Se o carrapato não está picando. E na região da metropolitana de São Paulo, muito não deixar os seus cachorros e gatos entrarem na mata, sabendo que tem esse risco, e a gente tenta divulgar isso nessa semana, principalmente, né, de febre maculosa, em que a gente tenta conscientizar a população. O pessoal faz feira de ciências, vai nas escolas, teve um ano que teve até teatrinho. A doutora Milena, que é a veterinária que o Adriano citou já, que era muito participativa, se fantasiou de carrapato até uma das vezes. Então, é isso que a gente costuma fazer. Muito bom. No geral, aqui, muitas parabenizações, o pessoal está elogiando bastante as palestras da doutora Ruth e do Adriano. Aí o Rogério Garros, ele direciona aqui para o Adriano uma questão. Tem algum estudo de eficácia de uso de ectoparasitas por ingestão nas capivaras, tipo Saudari, que é utilizado para o gado, ou Braveco, que é utilizado em cães, por exemplo? Então, eu vou começar pelos cães, né? Então, qualquer medida que impeça que o carrapato se alimente no cão funciona, é ótimo. Então, o uso de coleira carrapaticida ou esses ectoparasitas sistêmicos, todos eles funcionam muito bem, tá? Como uma estratégia de evitar que o cão leve o carrapato para dentro da residência. Quanto às capivaras, a coisa complica um pouco. A capivara, não é possível primeiro usar o ectoparasita tópico, né, porque é um animal semiaquático. O sistêmico, né, são vários, né, ivermectina, abamectina, doramectina, por exemplo, né, outros vários princípios que são sistêmicos. Existe o problema da dose, porque quando você oferece isso, por exemplo, no sal ou no milho, né, alguma isca, né, que tenha o produto, você não consegue homogeneizar a dose entre os animais. O que acontece é que os dominantes vão comer uma quantidade muito grande, né, do produto, e os animais satélites não vão ter acesso, ou vão ter muito pouco acesso. Tá? Então, isso foi tentado, né, com sal, por exemplo, com ivermectina, foi tentado, por exemplo, na Exalc, em Piracicaba. E o que se via era que alguns poucos animais comem muito, e a maioria dos animais comem pouco. Tá? Porque existe uma dominância, né, uma hierarquia entre as capivaras, e os bandos são muito grandes, né, são bandos de 40 animais, e os satélites, né, os animais que ficam na periferia do bando, não têm acesso ao produto. Tá? Então, isso foi abandonado em algum momento. Então, em termos de eficaz, no sentido de que o produto funciona, mas não é efetivo no sentido que você não consegue fazer uma dose homogênea para todo o grupo. Tá bom? Então, isso não é utilizado, a gente abandonou essa ideia. Eu tenho mais uma pergunta aqui, da Ana Paula. Ela é dirigida ao Adriano. Ela pergunta: Adriano, é possível uma mudança da epidemiologia da doença na região da represa de Guarapiranga, tendo em vista a alteração ambiental que o local tem apresentado? Então, isso é uma ótima pergunta. Eu vou responder de outra forma. Assim, o que a gente precisa ter para ter febre maculosa num local, né, com capivara? A gente precisa ter uma grande quantidade de nascimentos, tá? Uma grande quantidade de filhotes, porque é o filhote que amplifica a bactéria, né? Os adultos são imunes, né? Já tiveram exposição e se tornam imunes, não participam mais do ciclo. Então, se vocês observam algum tipo de mudança ambiental ou acompanham as populações de qualquer local, seja Guarapiranga, seja, né, no Rio Tietê, no Alto Tietê, em Mogi, Suzano, ou em qualquer represa de qualquer lago, se vocês acompanham, identificam que os bandos estão ficando muito numerosos, né? Um bando normal de capivaras tem que ter 9, 12 indivíduos no máximo, tá? Então, bandos com 40 animais, bandos com 30, 40, 50 animais, com um grande número de filhotes, bandos que estão se dividindo, né? Você consegue perceber que é um bando e daí se divide em dois, faz nucleação de bando, tá? São indícios de que você tem uma grande população de filhotes, uma grande população de vulneráveis que podem passar por um processo de amplificação, tá? Então, qualquer modificação que tenha identificado
bandos grandes com muito número de filhotes podem sim indicar que aquele local se tornou vulnerável à amplificação pela bactéria, da Rickettsia, né? Um local que pode apresentar carrapatos infectados, tá? Então, eu acho que é nesse sentido. Isso vale para Guarapiranga, isso vale para qualquer local, tá bom? Tem mais questões por aqui, Paulo. Só para reforçar, né? A presença de inúmeros municípios nos prestigiando hoje. Santo André, Taubaté, Barretos, Jaguariúna, Presidente Venceslau, Franco da Rocha, Campos do Jordão, Votuporanga, Itatiba, Suzano, Itabatiba, no Espírito Santo, São José do Rio Preto, Paranaguá, no Rio Grande do Sul, Campinas, Mendonça, Aguaí, pessoal da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, Cajamar, São Caetano do Sul, Jales, no interior de São Paulo, Mogi-mirim, Carapicuíba, Estiva, também no interior aqui de São Paulo, Jandira, pessoal do Laboratório de Entomologia do Ceará, Descalvado, pessoal de Cotia, Catalão, em Goiás, só para citar, né, a abrangência do evento, o sucesso e o pessoal parabenizando. Informações bastante relevantes nesse momento, né, de grande repercussão do caso que houve em Campinas, né, o surto de febre maculosa. O surto de febre maculosa vem acontecendo, ou vem ocorrendo esporadicamente, né, sempre em surtos. Eu lembro do caso que aconteceu também na Grande BH, pouco tempo atrás, com vários óbitos, né? Então, é um momento adequado para a gente trazer essas informações e trazer ao conhecimento dos profissionais e do público, de uma forma geral, a importância, né, da questão da vigilância e de se manter sempre atualizado em relação ao tema. Então, espero que com este ciclo a gente realmente esteja contribuindo e agradeço assim imensamente a presença da doutora Ruth, do Marcelo, nessa palestra de hoje. Desculpa, Adriano, nessa palestra de hoje. E eu não tenho mais questões por aqui. Paulo e Regina. Eu não tenho mais nenhuma. Você tem alguma aí, Regina? Não tenho mais nenhuma questão aqui, não. Foram todas respondidas, muito bem esclarecidas, né? E aproveito também, mais uma vez, para agradecer o aceite do convite, né, pelos palestrantes. Assim, para mim, particularmente, agregou muito em conhecimento, né? Foram brilhantes as palestras, muito grata, e agradeço também todos os participantes, né, que estão até este momento conosco, né, todos esses municípios, estados participando. Adriano, eu só ia fazer uma pergunta. Qual a probabilidade de um carrapato se contaminar sei lá, sugando uma capivara, um cavalo, um cachorro? Então, isso vai variar de espécie, de carrapato e espécie de hospedeiro. Então, o embrioma aureolato, por exemplo, ele é extremamente competente como vetor. Então, quando eles se alimentam em um animal infectado, 100% se infectam. Tá? Então, se tem um cachorro infectado ou, né, um animal que é fonte de infecção, os 100% dos embrioma aureolato conseguem se infectar com a bactéria. Tá? A prevalência é baixa porque são muito poucas as vezes que isso acontece, né? Um cachorro se infectar e ser parasitado por uma grande quantidade de carrapatos é um evento raro. Por isso que a prevalência é baixa, né? E o embrioma aureolato é um carrapato raro, né? Tem uma prevalência baixa. O embrioma sculptum é invertido, tá? A prevalência de carrapato é muito alta, então você sempre tem muito carrapato, só que os hospedeiros não são bons amplificadores. Por exemplo, a capivara, ela consegue infectar 25% só dos carrapatos que se alimentam nela, tá? O cavalo é zero, né? O cavalo não tem capacidade de ser fonte de infecção. E o embrioma sculptum, quando ele faz a oviposição, coloca os ovos, menos de 1% dos ovos nascem das larvas, né, provenientes de uma fêmea infectada, nascem infectados. Por isso que a prevalência embora o carrapato embrioma sculptum seja muito numeroso, a prevalência de carrapatos infectados é muito baixa, porque eles não têm uma grande capacidade de se infectar e a transmissão transovariana é muito ineficiente, tá? Por isso que eles são numerosos e são pouco eficientes, né, no interior. Na Grande São Paulo é o inverso. Eles são muito pouco numerosos, né, são poucos os carrapatos, a prevalência é muito baixa, mas quando tem, a infecção é alta, tá? Então, assim, por isso que a transmissão se mantém na Grande São Paulo e se mantém no interior com estratégias diferentes. Mas acontece dos dois jeitos. Legal. Obrigado aí Bom, também não tenho mais nenhuma pergunta. Eu gostaria de agradecer aí
a doutora Adriana, a doutora Ruth, pela participação mais uma vez nesse ciclo. Eu acho que teve uma abrangência muito grande, como o Gladys falou, né? Agradecer também a participação de todos aí, as cidades, estados e todos os participantes, né, que participaram aí desse evento de hoje, devido ao assunto de grande interesse. E eu acho que a gente podia dar por encerrado, então, aqui. Antes de encerrar, gostaria que o Adriano e a doutora Ruth fizessem as considerações finais. Posso eu começar? Então, bem, queria agradecer muito o convite, né, e dizer que esse tipo de evento é extremamente importante, né, as informações nas épocas de surto, como a Ruth colocou, a farmacolose é uma doença que, no geral, ninguém dá muita atenção, né, e daí, quando, de repente, ela só tem dois momentos, né, ou ninguém dá muita atenção, ou ela vira a coisa mais importante do mundo, né, não tem o meio termo, que seria o ideal, seria o meio termo, né. Então, nesse momento de muita atenção, quando vai para a mídia, né, porque, eventualmente, alguém mais famoso foi infectado, e isso ganha repercussão, causa muito ruído, gera muito ruído. Então, a gente tem muita notificação, todo mundo acha que é um problema, toda capivara se torna um problema, né? E então, acho que a mensagem é para a gente trazer um pouco, diminuir um pouco essa ansiedade, né? No geral, as capivaras não são problema, né? As populações problemas vão ser muito específicas, em locais específicos, né? As capivaras são animais nativos, elas estão todos no locacho, e a gente tem, né, não filtrar um pouco a informação e focar bastante nas áreas que realmente são problema, para a gente não causar muito ruído e não causar muito alarde em situações que não são necessárias. Tá? Então, fica essa com a mensagem final aí. Mas e obrigado aí pela organização do evento e pelo convite. Obrigado. Doutora Ruth? Então, era mais ou menos isso mesmo que eu ia levantar, né? Porque a pessoa pode achar assim, não tem importância, eu peço exame e depois dê o que dê, né? Mas, assim, pensa que para conseguir 70 casos, que é a média que a gente consegue por ano, o Adolfo Lutz vai ter que fazer esse ano 3.000 exames, né? Na verdade, 6.000, né? Porque cada um, se não for óbito, que vai fazer diagnóstico pela PCR, vão ser 6.000 exames, né, de sorologia, o que atrasa ainda mais, né? Porque, logicamente, se o Lutz tiver 15 sorologias para fazer por semana, é uma coisa, se ele tiver 150 sorologias, vai ser outro tempo, né? O exame é feito manualmente, cada um, não é uma coisa automática como um hemograma, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho que, sim, é para suspeitar, se teve em área de transmissão, ainda mais, mas manter assim, o foco, né, naquilo. Até porque eu costumo dizer que se você fica levantando a lebre e a lebre nunca aparece, né, que nem aquela história do pastorzinho, olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo nunca vem. Quando o lobo vem, ninguém vai acreditar que o lobo está lá, né? Então, realmente, a gente tem que dar uma baixada, né? Eu sou contra esse negócio de falar, não, então vou fazer exame das 10.000 pessoas que frequentaram aquela fazenda naquele... Não vamos fazer 10.000 exames, né? A gente vai fazer exame de ficar doente, né? Então, é isso que eu queria falar. Muito, muito bom poder falar de febre maculosa, não é isso, eu estou achando que é muito bom poder divulgar e tudo, mas realmente não está um pouquinho exagerado. O medo, né? A ansiedade, o medo dos médicos de perder paciente, o medo dos pacientes de não serem tratados em tempo. E obrigada pelo convite. Tá bom, obrigado. Bem, então a gente pode dar por encerrado e dar um bom dia a todos aí, e esperamos vocês nas próximas palestras no mês que vem, que vai ser dia 30/8. Ainda não temos os temas, tá bom? Um bom dia a todos aí.